Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Nosso batismo nos coloca dentro de uma missão tão interessante, é a gente fazer com que cada vez mais o nosso coração seja parecido com o coração de Jesus. E Ele nos dá os instrumentais para que isso seja possível. Eu sei que pode parecer muito distante de nós, pode parecer muito difícil ter um coração parecido com o dele, mas a graça dele atua em nós. E uma dessas graças nós recebemos quando somos batizados, porque nós somos mergulhados na vida de Cristo. Ao batizar uma criança, nós não temos apenas um ritual externo, para que os outros possam ver, não. A dimensão íntima do batismo, aquela dimensão que nós não conseguimos enxergar, mas que é o que de fato acontece ali. Externamente nós manifestamos com os nossos símbolos, nós dizemos publicamente que aquela criança está sendo mergulhada na vida de Cristo, mas ali no coração daquela criança, todo o instrumental para que essa semelhança seja possível está sendo dado. E a gente diz, a gente acredita, a teologia nos ensina, que nós recebemos o mundo sacerdotal de Jesus, isso é, a criança, ela é mergulhada, ela passa a pertencer ao sacerdote de Cristo, ela partilha deste sacerdócio. Ela também recebe a realeza do Cristo. A dignidade, é tão bonita a gente pensar a dignidade cristã a partir da realeza. Não a realeza vaidosa que nós estamos acostumados a ver, dos nossos reis e rainhas, mas é uma outra realeza. O nosso rei é crucificado de espinho. É a realeza da humildade, da simplicidade, do desprendimento, que faz com que o humano tenha condições de mergulhar no que há de mais bonito na sua condição. Só quem está despojado consegue descobrir as riquezas de sua humanidade. É essa realeza que Cristo nos dá. A realeza que nos faz vencer o mundo. Que só quando nós estamos mergulhados nesse desprendimento, nessa simplicidade, nessa humildade, nós conquistamos o mundo. A gente vai tendo a oportunidade de vencer tudo que em nós é precário, peso, fardo. E nós vamos adentrando o contexto dessa simplicidade que a realeza de Cristo nos oferece. E o terceiro, que é a dimensão profética. Nós já falamos aqui outras vezes sobre isso. Eu sou convidado a ser profeta nos dias de hoje. Recebo lá no meu batismo esse munus profético. Participo dessa vida de Cristo, dessa dimensão profética do Cristo. Então, eu recebo estes instrumentais para que eu tenha condições de acelerar a minha semelhança. Porque isso é muito interessante. Nós recebemos um dom, nós recebemos do Cristo, ali no momento em que somos batizados, uma vocação, mas aí vai chegar o tempo da nossa tarefa, dos nossos exercícios diários, Para isso nós temos os pais, os padrinhos, que vão nos ajudar a cultivar tudo aquilo que possa favorecer o florescimento deste mundo sacerdotal, régio e profético. E um desses contatos, um desses instrumentos que nos ajuda é a Sagrada Escritura. E nós temos uma passagem em Mateus que fala de maneira muito bonita, inclusive pegando alguns símbolos do batismo que a igreja utiliza-se, que é o sal e a luz. O evangelista Mateus nos diz que o Senhor, ao fazer um discurso, e estamos no contexto do discurso das bem-aventuranças, na continuidade daquelas bem-aventuranças, o Senhor nos diz: vós sois o sal da terra. Se o sal perde seu sabor, como tornará a ser sal? Não serve para mais nada. É jogado fora e é calcado aos pés pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no monte. Quando se acende uma lâmpada, não é para pô-la debaixo do alqueire, isso é, debaixo da mesa, não é para escondê-la, mas é para colocá-la sobre uma luminária, e então ela brilhará para todos aqueles que estão na casa. Assim também, Jesus fala para aqueles que estavam ouvindo naquele dia e para nós que estamos ouvindo este evangelho hoje. Assim também,
brilhe a vossa luz, a minha e a sua, que nós recebemos dele, aos olhos do mundo, aos olhos dos homens, a fim de que eles, vendo as suas boas obras, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. É tão bonito a gente pensar que a nossa vocação nos coloca na perspectiva e na possibilidade de sermos, no lugar onde nós estamos situados, sal e luz, dar o sabor e iluminar. E para nos ajudar a pensar toda essa dimensão bonita nos dias de hoje, o que significa ser cristão nos dias de hoje, de maneira especial neste tempo, onde tantas coisas são contrárias, onde tantos contextos são contrários aos princípios cristãos, eu trago mais uma vez ele, que é o meu grande professor, meu grande mestre, Padre Joãozinho, para nos ajudar a pensar. Muito obrigado, Padre, pela sua presença. Tudo bom, Fábio? Estou ótimo, e você? Você está com uma aparência boa. Muito obrigado. Acho que você está com saúde. Estou com saúde. Estou feliz, Padre. Eu tenho vivido um tempo de muita alegria. Então você está santo, porque felicidade é santidade. Pois é, então estou caminhando. Essa frase não é minha. Essa expressão é de Bento XVI. É o gênio da síntese, não é? Aquilo que a gente precisa de um discurso, ele não gasta mais do que 2 palavras ou 3, né? Felicidade é santidade. A vida do cristão, você estava falando, ser sal e ser luz, tem um objetivo que é ser santo. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Mas a gente tem um estereótipo de santidade muito feio, né? Que é a tristeza, aquele santo dolorismo, triste, né? Um dolorismo, sempre um rosto meio inclinado assim, como diz o Padre Zezinho, quanto mais torta a cabeça do santo, mais tortas as ideias do santo. Não é santo coisa nenhuma, é santo do pau oco, não é? Isso é um estereótipo. Na verdade, o santo é uma pessoa feliz. É impossível ser santo e ser infeliz. Isso aqui é terrível, né? Madre Teresa de Calcutá era feliz apesar da desolação em que ela vivia. Uma desolação interior, um desafio interior, mas que não tira dela a felicidade. É interessante que a palavra beato, em latim, significa feliz. Então, quando alguém é beatificado, e bem-aventurado também é feliz. Então, quando você estava falando do Sermão da Montanha, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres. Outra tradução diz: felizes os pobres. Poderia-se dizer: santos e santificados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então, quer dizer, santidade é beatitude, santidade é bem-aventurança, santidade é felicidade. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus. Maria, todas as gerações me chamarão de bendita, ou bem-aventurada, ou de feliz. E Isabel diz para ela assim: feliz é aquela que acreditou, porque vai se cumprir o que a ela se prometeu. Quer dizer, o cristianismo é um caminho de felicidade. Martírio, você falou da coroa de espinhos, mas felicidade. Eu achei bonito, sabe, a palavra de Deus sempre traz umas coisas que a gente parece que sempre leu e nunca percebeu. E nesse texto, agora quando você estava lendo, eu percebi um negócio que chamou atenção. Vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai. Porque o normal seria dizer assim: vendo as vossas boas obras, vos deem um elogio. Fábio, muito bacana seu novo CD. Isso é um elogio. Poxa, o discípulo da madrugada, que ideia genial, Fábio. Parabéns. Estou te elogiando. A outra forma, sendo coerente com a palavra de Deus, seria: Senhor, eu te agradeço pela inspiração que destes ao meu irmão, Padre Fábio de Mello, ao escrever o livro Discípulo da Madrugada. Louvado seja Deus pela tua inspiração, Fábio. É diferente. E aí você liberta o outro desse, às vezes, um fanatismo, né, que a obra pode provocar em quem nos acompanha, né? Você sabe disso. Às vezes as pessoas se fixam em você por causa de um livro que você escreveu, por causa de uma canção que você escreveu, e começa a estabelecer uma espécie de idolatria que vai lhe amarrando, né? Que vai causando um desserviço mesmo. Então, de repente, quando nós nos fixamos neste elogio, nós podemos provocar no outro uma certa prisão. Agora, quando nós glorificamos e fazemos assim de maneira mais natural, reconhecer a obra de Deus na minha vida através de você, aí eu não coloco prisão para o outro. Ele continua sendo livre para fazer o que faz.
De novo, o Papa Emérito Bento XVI fala que nós devemos ser transparentes. Ele fala do padre quando está celebrando a missa. Ele diz, você que é padre, quando for celebrar a missa, seja transparente, ou seja, que as pessoas vejam por meio de você aquele que você transmite, que é Jesus. Eu acho que, entendendo o que ele diz, daria para comparar com uma janela. Você olha para uma janela e ela revela o jardim. Então ela é uma boa janela. Esses dias eu estive em Roma, nos museus do Vaticano. De repente, aquilo meio claustrofóbico, tem um corredor, você sabe aquele corredor? Quando tem longo, são quase 150 metros de corredor. Você vai indo aquele monte de gente, de repente você olha do lado uma janela, que dá para os jardins do Vaticano. E lá atrás estava, inclusive, o mosteiro onde vive o Papa Emérito Bento XVI. E aquilo me deu um respiro na alma. E eu nem observei a janela. Aliás, a janela, ela desaparece quando revela o jardim. Acho que é um pouco aquilo que João Batista disse, né? Importa que ele cresça e eu desapareça. Essa acho que é a maior felicidade de alguém poder dizer como Paulo, minha vida presente na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou a si mesmo por mim, por isso eu vivo, mas não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Acho que esse é o ponto ômega, o ponto de chegada da santidade. Quando as pessoas olham para a gente e já não veem, eu não vejo Karol Wojtyla em João Paulo II, já vejo o santo. Se ele é santo, ele é feliz e ele revela o próprio Cristo. Maria Teresa de Calcutá. João, você é um homem muito perspicaz nas suas análises. Eu queria que você me dissesse o que você pensa. Essa importância que tem a figura religiosa nos dias de hoje. Então, por exemplo, os evangélicos têm os seus pastores que são líderes, que são muito fortes nos seus argumentos, nas suas adesões, né? Eles conseguem arrebanhar muita gente. Como é que isso funciona? Por exemplo, nós padres que temos uma visibilidade dentro da igreja, você é um dos precursores desse novo trabalho com a música. Há 20 anos eu lhe conheci já fazendo um trabalho belíssimo como um homem que se expunha publicamente e que gerava um rebanho ao seu redor. Como é que você analisa o limiar entre você ser uma autoridade religiosa que conduz as pessoas para uma experiência ou você ser uma personalidade religiosa que amarra as pessoas em você? Acho que a gente tem uma estrada e não um estacionamento, né? Quando a gente se torna estacionamento, as pessoas param na gente. E não só católico, evangélico, artistas, têm às vezes a triste experiência de perceber que estacionaram nele. E aí não chegam na pessoa, chegam no personagem, porque na verdade as pessoas estacionam num personagem, não na pessoa. Elas imaginam, né? Porque elas imaginam, elas fabricam um ídolo. E ela se diz, eu sou seu fã. Sempre me incomoda um pouco isso, Fábio. Quando a pessoa diz, Padre Joãozinho, eu sou seu fã. Fã está perto de fanático, não é? E o fanático sempre é um idólatra, e o idólatra é aquele que tem um ídolo. Não é o ídolo que manda nele, é ele que manda no ídolo. O ídolo não é Deus, né? Mas sabe, Fábio? É uma fatura cara, né, que o fã cobra, né? Ele quer, na verdade, ele quer consumir o seu ídolo. Por isso que muitos fãs matam os seus ídolos. Olha o que aconteceu com John Lennon, né? Era um fã. Uma relação, né? Objetal, né? O outro é a satisfação do meu desejo. E depois que ele para de satisfazer, então eu quero matá-lo, eu quero eliminá-lo para que ele não satisfaça de ninguém. É neurótico, né? Mas uma outra... Porque ser sal e ser luz na vida do outro, padre, será sempre difícil. Eu sempre digo que é um limiar muito estreito entre você ajudar uma pessoa e entre você estabelecer uma dependência dela com você. Iluminar a vida de uma pessoa, levar o sal da palavra que motiva, que faz com que ela, de repente, num determinado momento da vida, que está difícil, a sua palavra é motivadora. É sempre um risco que ela se prenda em você. Alguém poderia dizer, não, mas então eu vou me esconder. Tudo bem, sal é escondido. Você come a comida com a medida de sal da boa cozinheira e você diz, não está insonso e não está muito salgado, está no ponto. Mas você olha e não vê o sal se escondeu. Então o sal tem uma coisa de mistério, né? Ele é escondido. A luz não, a luz aparece. Inclusive diz ali, ninguém acende uma luz para colocar embaixo da cama, a luz tem como próprio dela aparecer. Então há uma dimensão na vida
que você está colocando nessa, por exemplo, na educação, os pais na educação dos filhos, o professor na educação dos alunos, há uma dimensão de escondimento, até mesmo de ausência, para que o outro cresça. Eu estou, mas não estou. Há uma presença misteriosa. E o próprio Deus é assim, não é? Ele é mistério e é presença. Mysterion vem do grego, os orientais são mais sensíveis a essa dimensão misteriosa da vida. Deus enquanto mistério, Ele é espírito, Ele é ar, Ele é discrição. Mas também, Deus é sacramento, então você olha no pão e diz, é o corpo de Cristo. Está presente, está né? presente. É vivo entre nós. É presença. E presença que às vezes se torna sensível, visível, que dá para cheirar, que dá para tocar, que dá para beijar, que dá para comer, né? A Eucaristia é feita para ser comida. Os sacramentos são a visibilidade do mistério. E assim também nós que somos, você começou a dizer tão bonito, nós somos sacerdotes, eu diria assim, nós somos sacramentos, né? O batismo nos configura, nos sacramentaliza. Tem um território do sagrado, você usa muito essa expressão. Nós somos território sagrado, nós somos consagrados, cristificados. O Papa João Paulo II gostava da expressão cristiformizados, né? Nós somos revestidos de Cristo. Então, dá para ver, não dá para esconder. Há uma dimensão de aparência. É uma árvore que dá frutos e vai levar pedrada, né? Agora, há uma dimensão de ausência, de escondimento e de mistério. Eu gosto de falar disso como pedagogia da presença e pedagogia da ausência. A doutrina social da igreja chama isso de solidariedade e subsidiariedade. O conceito de solidariedade a gente conhece, usa, está até vulgarizado. Mas o conceito de subsidiariedade é mais sutil. E acho que resolve a equação que você levantou aqui hoje. Subsídio, ele é bom quando promove a autonomia do outro. Eu dou uma ajuda quando ele é incapaz de se levantar. Por exemplo, parece papo cabeça, mas é papo família. Veja bem, lá em casa o pai e a mãe querem que a criança ande. Então, eles não jogam a criança no quintal para que ela ande quando quiser. Não, eles brincam com ela. O pai vem do lado de cá, a mãe vai do lado de lá e diz, vem com o papai, né? Outro vem com a mamãe. E o divertimento nas noites da família saudável, da família salutar, é feita dessa brincadeira em que os dois vão se afastando. Então, eles não deixam a criança cair e se ralar, mas eles também não levam ela sempre no colo, mas eles vão dando um subsídio até a hora que ela anda. E aquele passo é fantástico, é inesquecível. Ele andou sozinho. Eu lembro quando eu andei de bicicleta pela primeira vez, meu pai disse que estava me segurando atrás e não estava. Eu levei um tombo, né? Mas aprendi a andar, aprendi a pedalar. Então, a ausência e a presença. Alguém não gostou quando eu disse no Twitter, agora nesse 12 de outubro, na festa de Nossa Senhora Aparecida, que Maria sabe a hora de aparecer e sabe a hora de desaparecer. Ela é aparecida, mas ela é também desaparecida. Há um momento em que Maria some e ela deixa aqueles homens buscarem água lá, por exemplo, em Caná. Façam tudo que meu filho Jesus disser e some. Não estava na ressurreição? Quanta gente estava? Maria Madalena, João, Pedro, né? Os discípulos de Emaús, e Maria não aparece. Ela tem a pedagogia da ausência. Quem é mãe sabe o que é isso. Sabe colocar sal na medida certa, inclusive nas relações. Interessante porque quando nós pensamos no nosso cristianismo, essas dimensões que o Padre Joãozinho, de maneira tão didática, né, de maneira tão pedagógica, nos fala, é verdade. Você tem a dimensão pública do seu cristianismo, é a dimensão da luz. É quando você é capaz de demonstrar com a sua vida. Eu não sei nem quem foi que disse isso, que a gente precisa viver bem, porque às vezes a nossa vida é o único evangelho que o outro lê. Foi quem que disse isso? Você lembra? Não? Sei não. É algum santo da igreja que diz isso. A gente precisa prestar atenção na maneira como nós vivemos, porque o outro pode ser que o único evangelho que ele consiga ler seja o nosso jeito de viver. Então é a dimensão da luz. Nós vamos ser públicos. Agora há um cultivo íntimo no nosso dia a dia, que é o que vai dando o tempero para a nossa vida. É a dimensão do sal. Então sempre que nós pensarmos no nosso cristianismo, nós temos que analisar o quanto nós alimentamos do que é público em nós, equalizando com aquilo que é íntimo em nós. Tem que tomar cuidado, porque se você esquece uma das duas dimensões,
a do escondimento e a da publicidade, Jesus fazia isso bem, muito bem. De vez em quando ele sumia, pegava o barquinho dele, ia lá para o outro lado, subia no alto da montanha, o pessoal corria atrás. Eu acho bonitinho, porque existe a expressão, ele fugia das multidões. Fugia. Então ele se escondia, se escondia. Jesus pegou o barco para fugir da multidão que andava atrás dele. Isso é fantástico. Ele precisava de privacidade, precisava de intimidade. Porque se viver só de publicidade, se viver só de luz, vai se deslumbrar. Aí ele fica superficial. Agora, se viver só de privacidade, só de intimidade, só de sal, ele vai ficar salgado. E perde a oportunidade de fazer o desdobramento dessa vida íntima, que é o anúncio, né? Tem gente que acha que os eremitas dos primórdios do cristianismo, que existem ainda hoje, São Jerônimo, Santo Antão e outros, que eles eram pessoas antissociais. Mentira! Imagina! Eles eram psicólogos. Eles estavam lá, num isolamento, se preparando para atender as pessoas, fazia fila para eles atenderem. Eram os psicólogos da antiguidade. Gente, a experiência que Antão faz de experimentar o deserto como lugar para disciplinar o corpo que ajuda na disciplina da alma, que ele é fantástico. Olha como esse homem, 400 e pouco, né, que ele viveu, né? Nos primórdios. Né? Você pensar que um homem naquela época já tinha essa compreensão tão aprimorada de um cristianismo que se exercita no dia a dia e que é experimentado a partir de tudo aquilo que é drama humano, não é uma religião etérea que me retira da realidade, que me faz levitar, não. A experiência cristã é sempre a partir de equilíbrios, isso é fantástico. Da mesma maneira como você está dizendo aí, o equilíbrio do aparecer e o desaparecer, o equilíbrio do corpo e do espírito, e assim nós vamos caminhando nesse avanço de fazer frutificar todos os instrumentos que nós recebemos quando somos batizados, para que a gente seja um testemunho vivo na vida do mundo, que tem necessitado tanto de cristãos que sejam sal, que sejam luz. Hoje, com essa brilhante participação do nosso querido amigo Padre Joãozinho. Vamos para um rápido intervalo e o programa Direção Espiritual volta logo logo.